Amém, igreja? Glória a Jesus nessa noite. Ele está aqui, amém? Glória a Deus. Jesus seja louvado neste lugar, para honra e glória e louvor daquele que é digno e reina para todo sempre, tá? Glória a Deus. Prometo não me demorar por conta do horário. Abra as vossas Bíblias nas cartas da carta de São Paulo, segundas cartas que escreveu São Paulo, segunda carta escrita por São Paulo, capítulo de número 11. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, estamos nesta noite mediante uma campanha Neemias 6, tá? Creio eu que já passaram muitos pregadores, homens e mulheres de Deus, neste tema, falando um pouco acerca de Neemias. Todos nós, sabedores, sabemos quem era Neemias, um jovem, copeiro a serviço do rei, que estava no palácio, servindo ao rei Artaxerxes, no período que Judá, Jerusalém foi sitiado e levado a cativo. E Neemias foi parando dentro daquele palácio e, por confiança e permissão de Deus, acabou sendo vocacionado, separado para servir ao rei como copeiro da casa, tá? E ali Deus permitiu que acontecesse algo na vida de Neemias, para que o mesmo viesse, depois de alguns anos, edificar a cidade natal, a cidade de seus pais. Mas o texto ao qual eu quero trazer nesta noite, irmão, não é falando acerca de Neemias, até porque muitos já falaram com mais propriedade do que eu acerca desse tema de Neemias. Mas o que nós iremos trazer para a igreja, onde capítulo 11, verso de número 23, na segunda carta de São Paulo, a igreja em Corintos, tá? Localiza comigo aí, na sua Bíblia. Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23, tá? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome daquele que é digno e reina para todos sempre. Amém. Leiamos, irmão, a palavra para que nós possamos ganhar tempo. Glória a Deus. A epígrafe do texto, louvado seja Deus, tem aí Aleluia. os falsos apóstolos, tá? Aleluia. Capítulo número 23 diz assim: sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalho, muito mais em açoite, mais do que eles, e em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas das vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas das vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores e em perigo das minhas nações, e em perigo dos gentios, e em perigo na cidade, e em perigo no deserto, e em perigo no mar, e em perigos entre os falsos irmãos, e em trabalho, em fadiga, em vigília, muitas das vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia. Cuidado de toda a igreja, ou as igrejas. Quem
enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu também não abrace. E se convém, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco eu governava sobre o rei Aretas, por guardas e as portas da cidade, toda Damascenos, para mim apedrejarem. E eu fui descido em um cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Pode sentar, dando glória. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, ouvinte, glória a Deus. Sabemos que o Evangelho de Cristo nos traz diversas coisas. Muitas das vezes há quem pense que o Evangelho só nos traz bênçãos, milagre, prodígio ou maravilha. Ou há quem pense que servir a Deus, ser crente, servo do Deus Altíssimo, levar a palavra do verdadeiro Evangelho genuíno, que é só vitória, é só bênção, é só tudo bem, está completamente enganado. O Evangelho que eu vos nesta noite, eu quero vos apresentar a cada um de nós. Não que nós não sabemos, louvado seja o nosso Senhor, porque todos que estão aqui são sabedores do verdadeiro Evangelho que Cristo vos propagou ou propagou. O verdadeiro Evangelho que Jesus disseminou, e assim os seus profetas, até mesmo antes de Cristo vir, o Evangelho ele já foi apregoado. Louvado seja o nome do Senhor. É bem verdade. Sabemos, louvado seja o nome do Senhor, que o Evangelho de Cristo ele vos propagou, o Evangelho que Jesus disseminou na terra juntamente com seus discípulos, foi um Evangelho de reino, foi um Evangelho de salvação. Sabemos todos nós que chegamos em um tempo, em uma época que não se prega mais reino, salvação. Sabemos que chegamos em uma época, meus amados, queridos irmãos, e as pessoas têm medo de pregar o verdadeiro Evangelho. Muitos pregam um Evangelho aí de ostentação, muitos pregam um Evangelho por aí, aleluia, de passar a mão pela cabeça. Muitos não querem mais falar dos céus, muitos não querem mais falar que existe, louvado seja o nosso Senhor, céus e inferno. Muitos se preocupam, louvado seja o nosso Senhor, e a igreja está cheia, louvado para não perder membro, porque por sua vez, perdendo membro, assim perde o recurso para pagar o aluguel ou para sanar dívida da igreja. Mas todavia sabemos quem mantém a igreja de pé, Jesus. Sabemos que a igreja em Atos, aleluia, os irmãos na igreja de Atos, a igreja primitiva, o proto evangelho, os irmãos viviam na necessidade de Deus e supriam a necessidade um dos outros. E o dono da igreja, que é Jesus, não deixava a igreja passar necessidade, porque, aleluia, aquele que chamou, ele garante, ele cantará. Porque, irmão, o dono da igreja é Jesus, querido. Se nós não tivermos como pagar, Deus vai enviar alguém de fora que não tem nada a ver com a igreja para depositar o valor, para pagar o aluguel, a luz, a água, para sanar a dívida da igreja. Glória a Deus, aleluia, eu creio, Pai. Oh, glória, louvado seja. Tenha paciência comigo, irmão. Eu sou que nem carro movido a álcool. Devagarzinho, meu pastor Anderson. Eu vou pegando, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Tem que colocar lenha no altar. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Salvador e eterno Jesus Cristo. Querido, eu quero trazer um tema para nossa reflexão. Eu estou trazendo essa mensagem baseada em um tema: confrontando as teses com o verdadeiro Evangelho de Cristo. Aleluia. Sabemos que existe por aí, irmão, aleluia, o Evangelho não é só
amor. Muitos pregam um verdadeiro evangelho, aleluia, um evangelho de ostentação. Muitos pregam por aí, meu pastor Anderson, um evangelho de agora é só vitória, agora é só bênção, pare de sofrer. Quem de nós não já viu aí um outdoor, uma placa dizendo pare de sofrer? Irmão, o evangelho de Jesus Cristo, ele nos apresentou o verdadeiro evangelho, que é o evangelho boas novas de salvação para aqueles que creem. Louvado seja o nome do Senhor. E o evangelho que Jesus ele nos apresentou, segundo os profetas também, até mesmo antes que Jesus viesse, os profetas já pregavam um evangelho, não um evangelho de ostentação, não um evangelho de me dê isso, me dê aquilo. Nós estamos vivendo, irmão, uma época que os irmãos, as igrejas, estão mal acostumados indo para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Querer o que Cristo tem para dar. Mas eu aprendi um evangelho que primeiro eu tenho para dar a Ele. Eu tenho que vir a Ele prestar, dar a Ele culto, dar a Ele louvor, adoração. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que no mundo nós teríamos aflições, né? O evangelho que muitos pregam por aí pode ser até um evangelho segundo a Buda, segundo a Allan Kardec, pode ser um evangelho segundo a Maomé, um evangelho segundo a qualquer outra pessoa, mas o evangelho que Cristo ele nos apresentou é um evangelho de reino, de salvação, é um evangelho de renúncia, irmão, é um evangelho de renúncia, de morar no céu. O próprio evangelista, capítulo 14 do livro de João, vai dizer: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vos dito, eu irei preparar um lugar e voltarei para buscar a minha amada igreja. A igreja, irmão, está vivendo Maranata. A época da igreja, século 21, está, aleluia, almejando e sempre vai estar dizendo Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E Jesus está voltando, irmão. Os sinais estão se cumprindo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é mais tempo de pregar um evangelho de ostentação. Não é mais tempo de pregar um evangelho de tome isso, tome aquilo. Há um tempo de pregar um evangelho de renúncia, de renunciar o pecado, de esperar Jesus voltar, para que naquele grande dia nós possamos ir com Ele para morar no céu. A maior promessa não é a promessa do carro do ano. A maior promessa não é a promessa da casa própria. A maior promessa não é a promessa do varão, do casamento. A maior promessa não é a promessa de conquistar, aleluia, uma faculdade, ou concluir um curso acadêmico, ou ter um bom emprego, ou passar em um concurso público. Não. Tudo isso é bom, é bênção de Deus para nossas vidas. Mas o que nós devemos nos preocupar é com a vinda do Filho do Homem, é com a vinda de Jesus, porque Ele está voltando. Jesus está voltando, igreja. Não é mais tempo de ficar, aleluia, disperso, porque o Filho do Homem virá nas nuvens para buscar a sua amada igreja. Queridos amados irmãos, aleluia, sabemos que o apóstolo São Paulo, louvado seja o nome do Senhor, Paulo ele vai descrever o sofrimento por estar pregando o Evangelho de Cristo, as boas novas, palavras de salvação. Por quê? Porque ele foi vocacionado, chamado. Todos nós, sabedores da Bíblia, homens e mulheres que têm conhecimento, sabemos que Paulo, ele foi alcançado por Jesus. O próprio Jesus evangelizou Paulo, o próprio Jesus ganhou Paulo e preparou Paulo, aleluia, enquanto ele era Saulo, e o próprio, aleluia, Jesus vai até ele e ali alcança
Saulo, e agora passando, louvado seja o nome do Senhor, de perseguidor para ser perseguido. Sabemos que o evangelho que Jesus propagou, o evangelho que Jesus nos ensinou, irmão, não foi um evangelho de ostentação. Nós nunca iremos ver Jesus pregando um evangelho de bens materiais. Nós nunca vamos ver de Gênesis a Apocalipse Jesus pregando um evangelho de ostentação. Não. O evangelho que Jesus pregou, as boas novas, sempre foi e sempre será uma palavra de salvação, uma palavra, aleluia, de renúncia, uma palavra que nos promete a morar nos céus, promete a nos levar para uma grande mansão celestial. Este é o evangelho que prevalece em nossas vidas, irmão. É bem verdade que tem muitos por aí pregando um outro evangelho levando a outros caminhos, ou induzindo as pessoas, os seus ouvintes, a outros caminhos. Mas o caminho que leva ao céu é o evangelho da cruz, é o evangelho da salvação. Que evangelho é esse? É o evangelho, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus, ele nos ensinou que um dia iremos morar nos céus. E Paulo, por pregar este evangelho, Paulo ele vai trazer sobre ele sanções, punições, perda, humilhações e muitas coisas. Por quê? Por causa do evangelho, irmão. O evangelho de Cristo nos traz cicatrizes. Louvado seja o nome do Senhor. O evangelho de Cristo muitas das vezes nos traz com ele, é um pacote. O evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho, traz com ele perda. Oh glória! O evangelho de Cristo traz também na sua essência humilhação. O evangelho de Cristo, por sua vez, vai trazer também com ele, aleluia, rejeição. O evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho, aleluia, é um evangelho que por ele vai trazer também, muitas das vezes, aleluia, choro, sofrimento, tristeza. E muitas das vezes, irmão, temos que morrer por causa do evangelho. Muitos perderam as suas vidas. Podemos ver, bem antes de nós, homens perderam as suas vidas. Os mártires do verdadeiro evangelho de Cristo tiveram que padecer, morrer por causa do evangelho de Cristo, o evangelho da cruz. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo uma época que não se pode mais pregar reino, não se pode pregar mais salvação, porque a igreja não enche. Não pode mais pregar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, arrependimento. Não pode mais pregar, aleluia, palavra que confronta pecado, porque palavra que confronta pecado, a igreja, eclésia, eu e você, a igreja que prega, aleluia, confronto contra o pecado, é uma igreja que não vai estar cheia, sempre vai estar vazia, vai estar meia. Sabe por quê? Porque Jesus ainda chamou verdadeiros pregadores do evangelho genuíno. Glória a Deus. Cadê a igreja que quer morar no céu? Glória a Deus, aleluia. A igreja, meu pastor Anderson, que prega contra o pecado, é uma igreja que ela não é bem vista perante a geração que nós estamos vivendo. E logo alguém procura uma fama ou uma defama e diz que o pastor está em pecado, e diz que a igreja não cresce, é uma igreja que mingua, é uma igreja, aleluia, que não tem muita gente, não tem muito barulho, não tem muito movimento, e começa a escarnecer essa igreja. Mas isso não é problema, irmão. Sabe por quê? A igreja, todavia, que não confronta o pecado, ela não está na vontade genuína de Deus. Mas a igreja que prega o pecado contra
A igreja que denuncia o pecado é a igreja que vai morar no céu. Aleluia! Há muitas igrejas, há muitos pregadores, há muitos homens e mulheres de Deus, irmão, que têm medo de pregar contra as teses dos falsos evangelhos que pregam por aí. Mas essa igreja aqui, ela prega um evangelho que vai morar nos céus. Glória a Deus, aleluia. Porque isso não pode ser esquecida por nós, irmão. Ou pode estar no esquecimento, não. A igreja foi gerada na pregação do verdadeiro, genuíno evangelho. E o verdadeiro, genuíno evangelho é o evangelho de um dia morar no céu. Aleluia. Um dia encontrar com Jesus. Aleluia. O verdadeiro, Glória a Deus. genuíno evangelho é aquele evangelho que confronta o pecado, querido. É o evangelho que não tem medo. Aleluia. E por conta disso, nós iremos ser hostilizados, massacrados, humilhados, assim como Paulo. Quem era Paulo, irmão? Eu não conheço na Bíblia, nos seus irmãos, se tem um outro homem que sofreu mais do que Paulo, exceto Jesus. Mas eu não conheço um homem que mais sofreu na Bíblia, semelhante ao apóstolo Paulo. Mas o interessante aqui é que Paulo, ele não era um homem da alta periculosidade. Quando ele se converte, ele começa a pregar um evangelho de salvação, um evangelho de renúncia. E por conta disso, ele é perseguido. Por conta disso, ele sofre sanções, ele sofre castigo, perseguições. A igreja que não é perseguida, ela não pode se colocar como igreja. A igreja que não tem perseguição, ela não pode estar catalogada como a igreja que vai morar no céu, irmão. Porque todavia, Jesus ele falou que no mundo, eu e você, igreja, nós, igreja de Cristo, teríamos aflições. Mas que não era para eu e você desanimar, não era para eu e você, aleluia, acovardar ou recuar. Porque a igreja, quando ela se coloca na posição de igreja, ela pode até aborrecer o mundo, ela pode até aborrecer as pessoas, mas o importante aqui, que está em jogo aqui, é agradar os céus, irmão. O importante aqui, escuta isso, o importante aqui é agradar os céus. E se eu agrado os céus, eu não estou nem aí para o mundo, irmão. É assim mesmo. O profeta Jeremias, ele diz que o que está preparado, reservado para mim e para você, não se compara, irmão. Os olhos não viram e não desceu ao coração o que Jesus ele está preparando para mim e para você. Glória a Deus. Ei, vale a pena sofrer pelo Evangelho. Escuta isso. Vale a pena ser rejeitado pelo Evangelho. Às vezes nós queremos ser paparicado, irmão. Muitas das vezes nós queremos que o pastor passe a mão pela cabeça. E se o pastor não passar a mão pela cabeça, eu vou sair da igreja, eu vou embora. Eu vou sair. Ei, eu quero dizer uma coisa. Se aquela igreja que você for, o pastor conhecer e pregar o evangelho genuíno, Jesus ele vai falar da mesma forma. Porque Jesus ele vem para desfazer, denunciar a obra do mal. Não adianta, irmão, sair. Por quê? Porque Jesus ele nos ama. E ele corrige quem ele ama. O pai, quando ele ama o filho, ele dá correção, ele ensina o caminho que deve andar, ele corrige. Com medo de perder, ou de machucar, ou de ferir o seu filho. Ainda que venha ferir o seu filho com palavras, mas sabemos para ele não cair no abismo amanhã depois, ele faz sim, ele nos corrige agora, para que nós possamos entender depois. E o apóstolo Paulo,
Louvado seja o nome do Senhor. O interessante aqui do Evangelho, que o Evangelho é boas novas de salvação. A sua etimologia da palavra, a origem da palavra, boas novas de salvação. Se a palavra é boas novas de salvação, por que sobrevêm essas coisas? Às vezes vem perda, vem luta. Às vezes nós não queremos perder, só queremos ganhar, só queremos vencer. Às vezes nós perdemos aqui, irmão, para ganhar lá. Glória a Deus. Temos que perder aqui para ganhar lá. Mas tem pessoas que querem ganhar aqui e ganhar lá. Não, temos que perder aqui para ganhar lá. Se não perdemos aqui, não podemos ganhar lá. Perder o quê? Às vezes perder amigo, às vezes perder parente, perder ganhos, finanças, tá? Perder o paparico, muitas das vezes perder as considerações, perder, tá? Muitas coisas para viver esse Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo se resume, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Para nós que entendemos, sabedores, o Evangelho de Cristo não é perder, é ganhar. Porque muitas das vezes nós não entendemos o que o Senhor lhe quer, que nós renunciamos coisas deste mundo para ganhar a vida eterna. Que adianta ganhar tudo aqui e perder a vida eterna, perder a salvação. Então é melhor perder aqui e ganhar lá a salvação. Este é o Evangelho de Cristo. Este é o Evangelho, Aleluia, que eu vos prego nesta noite, que eu vos trago para a minha tua vida, querido. aleluia. Eu seria hipócrita pregar um evangelho de ostentação. As bênçãos é bom, né? Mas o evangelista, louvado seja o nome do Senhor, São Mateus capítulo 6, 23, vai dizer que primeiro buscar o reino dos céus e a tua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que eu preciso, Ele vai acrescentar, Ele vai me entregar, Ele vai me dar. Mas o que está em jogo aqui não é as bênçãos materiais. O que está em jogo aqui não é as bênçãos que tem para vir, para me dar. Deuteronômio 28, se eu guardar, atento e guardar os mandamentos, estatutos, todas essas bênçãos me alcançarão, porém se eu guardar os mandamentos, se eu guardar os estatutos do Senhor, essas bênçãos me seguirão. Não preciso correr atrás de bênçãos, eu não preciso correr atrás de milagre, eu não preciso ficar indo aqui e acolá procurando alguém que venha entregar bênçãos ou revelar milagre. Eu só basta guardar os mandamentos e as bênçãos do Senhor aonde eu estiver, ela vem sobre a minha vida. Oh, glória a Deus. Eu poderia estar aqui pulando, irmão. Eu poderia estar aqui falando em línguas estranhas, porque nós somos pentecostais, nós cremos nos dons espirituais. Eu poderia estar pregando como outros pastores ou outras pessoas estão pregando, mas nesta noite o Senhor aprove a Deus trazer uma palavra para que eu e você possa entender que o verdadeiro evangelho não se resume em bênçãos materiais. O verdadeiro evangelho de Cristo não se resume em ostentação, mas o evangelho que Cristo pregou se resume em salvação para a humanidade. João 3,16, que Deus nos amou, que deu Jesus para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. O evangelho se resume em vida eterna. Aleluia. E o apóstolo Paulo, irmão, louvado seja o nome do Senhor, ele traz esse evangelho de sofrimento. Ele passou por diversas situações. Ele passou por morte, abismo. Ele passou rejeição dentro da sua nação. Ele foi rejeitado sendo cidadão, tendo cidadania.
mas ainda assim ele passa a humilhação dentro da sua nação, dentro do seu lote convívio. Os falsos irmãos se levantaram contra ele, perseguiram Paulo, tentaram de todas as formas parar o evangelho, tentaram de todas as formas matar o apóstolo Paulo. Fizeram um concílio, uma reunião, e lança agora Paulo no cárcere, sem dever nada, sendo cidadão romano, com a sua nacionalidade romana. Acharam pouco, pega agora o apóstolo Paulo e manda, desperta Paulo, desportou Paulo para morrer em mar aberto. Mas o Senhor que chamou, ele estava, aleluia, o Deus que vocacionou, o Deus que lhe chamou, ele é fiel, irmão. Ainda que tente lhe matar, ainda que tente paralisar a tua vida, ainda que te persiga, ainda que te humilhe, te maltrate, ainda que coloque, louvado seja o nome do Senhor, eu e você em situações a qual, aleluia, nós pensamos e achamos que nós iremos sair. O Deus que nos fez a promessa, ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. A igreja estava sendo acuada. Capítulo 12 do livro de Atos. Doutor Lucas, escrevendo Atos, ele vai dizer que pegaram Tiago e mataram o fio da espada. E isso agradava Roma, e agradava os judeus. Agora pega Pedro e lança no cárcere para matar, para acabar com a igreja, para destruir a igreja, para destruir com a coluna da igreja, porque isso agradava Roma. Roma procurava destruir, acabar com a igreja. E pega Pedro agora, pastor Anderson, e lança no cárcere, com seus pés atados e suas mãos, e coloca 16 soldados para tomar conta de Pedro, achando que Pedro iria escapar, porque Pedro não era um homem da alta periculosidade. Pedro não fez, Pedro não matou, Pedro não era pessoas perigosas. Por que eles fazem isso? Porque sabia do potencial que Pedro tinha em pregar o evangelho da salvação. Escuta isso aqui, deixa eu aplicar isso aqui para você. Você que prega o verdadeiro evangelho, irmão. Satanás não está preocupado com aqueles que pregam o evangelho de façanha, um evangelho de engano. Satanás não está preocupado com aqueles que pregam o evangelho de ostentação. Não. Satanás está preocupado com aqueles que pregam um verdadeiro evangelho, um verdadeiro evangelho genuíno, um evangelho de salvação para a humanidade. E o Senhor me trouxe aqui para pregar um verdadeiro evangelho, um evangelho de morar nos céus, irmão. Aqui ainda tem uma geração que vai morar no céu. Aqui ainda tem crente que acredita na salvação. Aqui tem crente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que ainda assim, sofrendo humilhação, sofrendo perseguição, sofrendo luta, sofrendo calúnia, não vai deixar de pregar um evangelho do reino dos céus. Oh, aleluia. Cadê você que vai morar no céu? Cadê você? Observe que Tobias, Gesser e Sambalate tentaram parar, estagnar, porque sabendo eles que quando Neemias edificasse o muro, muro quer dizer proteção, muro quer dizer fortaleza, muro quer dizer segurança. Quando você começa a edificar, irmão, a sua vida diante do Senhor, Satanás ele sabe qual prejuízo você dará ao inferno,
Qual prejuízo você terá? Porque o Cristo ele está edificado na rocha. Pode vir o que vier, não vai abalar a estrutura. Pode até abalar, mas ele não vai cair. Por quê? Porque ele está edificado. Uma igreja edificada edifica nações. Uma igreja edificada edifica um país. Uma igreja edificada abala o inferno. Uma igreja edificada, ela faz a diferença. Decai, Sharai, Maná, Sui, Decai. Ei, Sharai, Sharai. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Oh, Jesus. A igreja é edificada, irmão, no Evangelho de Cristo. A igreja, quando ela é edificada, oh glória, ela edifica. A igreja, quando ela é edificada, Satanás até tenta contra a tua casa, a tua família, contra a sua estrutura, contra, aleluia, porque uma estrutura, louvado seja o nome do Senhor, uma edificação, quando ela é bem edificada, pode vir vento, pode vir chuva, pode vir vendaval, pode vir tempestade, pode provocar qualquer coisa, mas ela está ali edificada na rocha, ela está ali de pé, sabe por quê? Porque ela, quem edificou ela foi Jesus. Quem edificou essa igreja aqui não foi o homem. Quem edificou essa igreja aqui não foi ninguém, foi Jesus. É o dono dessa igreja. Oh, Jesus. E quando você é edificado, irmão, na rocha que é Jesus, pode vir, pastor, falatório. As pessoas podem até passar e olhar e dizer: não vai durar. Olha para ali, igreja vazia. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas querem movimento. Hoje as pessoas querem movimento. A igreja que tem revelação, corre um, corre outro. As pessoas hoje querem, aleluia, ainda vem para cá dizer que aquela igreja, aonde está dando bênção, milagre, aonde a igreja está cheia, igreja abarrotada, nunca foi, nunca será sinal que Jesus está ali, irmão. As pessoas estão equivocadas, as pessoas estão enganadas. Se não fosse assim, ele não falasse com Gideão: epa, Gideão, tem 32 mil pessoas. Ei, Gideão, tem gente demais. Eu quero contar com pouco. Sabe por quê, irmão? Porque a matemática de Deus é diferente da dos homens. A matemática de Deus, ele começa com as coisas pequenas para chegar às grandes. E a dos homens é diferente. Os homens têm uma visão, um conceito, uma concepção que tudo que está grande, tudo que tem quantidade, multidão, é que Deus está presente. Mas o Senhor está dizendo: ei, eu não estou neste negócio, porque os homens estão entendendo que Deus, aleluia, só está aonde tem multidões, não é onde tem multidões que Deus está, não. Deus está nas coisas mais simples e humildes desta terra. Querido Paulo, ele sofreu as perseguições, as lutas. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você: não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a humilhação que você esteja passando, o Senhor me traz aqui nesta noite para dizer para você que nós iremos suportar. Suporta mais um pouco. Às vezes, querida, a rejeição em casa, o esposo. Às vezes é a luta com o filho, com a filha. Às vezes, aleluia, as pessoas não entendem, não compreendem. Talvez as pessoas não olhem para você com olhar: ô glória, mas eu quero te dizer uma coisa, não importa não, sabe por quê? Ô glória, os céus estão te vendo. Os céus estão testificando. Os céus estão de olho em você. Não importa, no tempo certo. Glória a Deus. A tua vida será de grande testemunho para outros. A tua vida será de grande edificação para outras vidas que estão aí, querido. Sabe por quê? Porque você fará a diferença na tua casa, na tua família, no teu lar. Levanta as tuas mãos para cima, você que crê. O Senhor vai te levantar em meio a este mundo para fazer a diferença. Ei,
de Jesus. Deus manda te dizer: esta luta não é para te matar, esta luta não é para te parar, esta luta não é para tu resistir, não é para tu desistir, não. Esta luta é para tu continuar, esta luta é para te fortalecer, porque Deus está vendo tudo, e no tempo certo tu vai cantar o hino da vitória. O choro à noite pode durar, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Toma posse da tua vitória. Eu vejo Deus te sustentando. Oh glória, fica de pé nessa noite, fica de pé, fica de pé. Oh Jesus, a presença de Deus aqui é forte, a presença do Senhor aqui é forte. O Senhor me trouxe aqui como profeta, o Senhor me trouxe aqui nesta noite para edificar a tua vida. Oh glória, essa luta aí não é para te matar não, rapaz. Essa luta aí, moça, não é para paralisar a tua vida não. Essa luta aí é para tu cantar o hino da vitória, é para tu louvar e dizer verdadeiramente: Ele é Deus. Oh glória, Deus está criando a tua história, Deus está edificando a tua vida, para que você possa edificar outras vidas através da tua vida. Oh glória, vidas vão ser libertas através da tua vida, vidas vão ser restauradas através da tua vida, vidas vão ser edificadas, porque o seu testemunho é para a glória de Deus. Oh, cadê você? Cadê você que crê nisso? Deus está te usando para fazer a diferença. Oh glória, Deus não chamou covarde, Deus não chamou medrosos, Deus não chamou. Oh glória, Deus ele conta com você na tua casa, na tua família. Não importa a rejeição que você está tendo lá, não importa se você não está sendo compreendida, não importa, porque você é diferente. Deus ele chamou você para fazer a diferença na tua família, na tua casa, no teu lar, na tua vizinhança, na rua onde tu mora, aonde tu anda. E glória, você é diferente. Deus te chamou para fazer a diferença. Oh glória, oh glória, oh glória. Decai, Shaddai, Icalai, Shaddai, Sui, decai. Deus ele está aqui nessa noite, querido. Oh glória, toma posse, toma posse. Deus ele conta contigo, Deus ele conta contigo. Glória a Deus. Oh glória, toma posse nessa noite. Saia daqui edificados, saia daqui hoje edificadas, porque Deus vai te usar para edificar vidas, muros que estão derribados, vidas que estão caídas, vidas que estão no tráfico, vidas que estão, oh glória, na mentira, no engano, pessoas que estão destruídas, vitimadas de obra de inveja, de macumbaria, de bruxaria, feitiçaria, e Deus vai te usar para edificar essas vidas, para libertar. Levanta as tuas mãos, você que crê, levanta as tuas mãos. É você que Ele conta, é você que Ele vai usar para a tua família, para a tua casa, para a tua vizinhança, para a tua rua, aonde quer que você vá, o Senhor Ele conta é contigo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oi, uma senhora aí, ó. Deus, escuta aqui. Deus, Ele te chamou como coluna na tua casa. Ai dos teus, se tu não estivesse na presença. Ai dos teus, se tu não estivesse na oração. Mas Deus manda te dizer: busca mais a Ele as madrugadas. Busca as madrugadas, Deus vai te revelar algo grande. Glória a Deus. Aquilo que o Senhor tem pedido, que a senhora tem pedido para Ele, Ele manda te dizer: já está mais perto do que a senhora imagina. Aquela libertação, aquela salvação, decai, xaramaná, sui, decai. O Senhor manda te dizer: está perto. Este ano ainda,
tu vai ter uma surpresa grande. Não te preocupa, não tema. Ele diz que está no controle de tudo. Ele está na situação. Grande foi o livramento, grande foi o livramento. Por causa de ti, eu poupei a vida. E mando te dizer, é questão de tempo. Este ano ainda, tu verás o que eu vou fazer no meio dos teus. Tu vai cantar o hino da vitória. Tu vai se alegrar. Eu sou Deus e falo contigo hoje. Conta os dias e tu verás o que eu vou fazer no meio dos teus. Assim diz o Senhor. Não te conheço, não conheço a senhora, mas o Deus que nós servimos, Ele nos conhece, tanto eu como a senhora. Tu vai cantar o hino da vitória este ano. Só deixa na mão do Senhor. Continua orando e buscando. Glória a Deus. Amém, igreja? Tem alguém que não é evangélico aqui? Tem alguém que não é evangélico? Tem alguém que quer entregar a tua vida a Jesus? Faz uma aliança com Ele? Vem cá na frente. Vem cá, nós vamos orar por vocês. Ele está aqui neste lugar. Amém, igreja? Eu quero ficar por aqui, irmão. Em nome de Jesus, já são 9h30. Eu louvo a Deus e agradeço por estar aqui. Aqui nesta humilde congregação, este lugar que Deus preparou para que vidas entrassem, vidas. Ai desta igreja aqui, escuta, pastor. Ai dessas vidas. Ai dessas vidas, desses moradores, se não tivesse essa igreja aqui. Satanás já fazia um saceiro aqui, rio de sangue, mas essa igreja aqui está incomodando o inferno. Aleluia! Essa porta aqui foi Deus, irmão. Glória a Deus. E vidas vão entrar por aqui chorando, de joelho, e vai entregar as suas vidas a Jesus. Deus vai fazer algo sobrenatural neste lugar. E digo mais, não vai ficar nisso aqui não. Não vai ficar nisso aqui. Deus, Ele vai preparar um lugar maior. Deus vai preparar um lugar maior. Deus vai preparar um lugar maior. Espera somente crer. Continua fazendo a obra com sinceridade, pregando o evangelho genuíno, um evangelho de humildade, um evangelho de céu, de reino. E tu verás o que Deus vai fazer. Amém, querido? Eu agradeço em nome de Jesus. Eu amigo em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Nós temos 2 orações nessa noite a fazer. Quem pode encerrar a live para mim? Só a live online aqui. Quem pode encerrar para mim? Cancelar. Vou fazer algo aqui, nem tudo vou ter que saber. Glória a Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Para baixo para cima. Salvar. Não. Salvar. Eu vou mostrar aqui.